Pernambuco no ar. Programa Pernambuco no ar, ao vivo para toda a rede de rádios, retransmitido a gente do sertão ao litoral, do litoral ao sertão, interligando o estado de Pernambuco. São 14 emissoras interligadas. Nesta quinta-feira, na verdade na quarta-feira, o Congresso aprovou com muita pressa a questão da volta das coligações em primeiro turno. O próximo passo agora é a votação em segundo turno e segue para o Senado. Com isso, aquele sistema antes das eleições de 18 passariam a valer, onde os partidos poderiam se coligar. Por outro lado, eles não aprovaram o chamado distritão. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o cientista político, o professor Eli Ferreira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes. Professor Eli Ferreira, ontem os deputados aprovaram uma pauta que foi considerada assim com muita pressa, a volta das coligações. Na prática, isso é melhor ou pior? O avanço ou retrocesso? Como é que a gente pode avaliar essa opção dos deputados? Primeiro, não existe sistema eleitoral perfeito. Todo ele tem falha. O que existe é aquele que melhor se adequa à realidade do país. Hoje, com todas as mazelas, o melhor modelo é este adotado. Entretanto, o grande problema das coligações é que muitas vezes, por uma questão de sobrevivência eleitoral, nós assistimos certas coligações com partidos que historicamente pensam diferente, ideologicamente pensam diferente, programaticamente pensam diferente. Então isso confunde a cabeça do eleitor. Daí o grande problema dessas coligações que são feitas no Brasil. Agora, dos males, o menor, porque é menos ruim do que o distritão. Uhum. Falando nisso, eles rejeitaram o distritão. O distritão previa que seriam eleitos aqueles que fossem mais votados. Por que não era um sistema favorável, professor? Porque se a gente analisar, ou pelo menos aparentemente, a impressão que se tem que é algo justo. Ganhou quem teve mais votos, mas na prática tem algumas coisas por trás que seria pior, né? Primeiro, o modelo que queriam aprovar no distritão, apenas 2% no mundo utiliza. E nenhum dos países que utilizam são considerados grandes democracias. Ou seja, nenhuma grande democracia no mundo adota esse modelo. Agora, quando você toca na questão de ser aparentemente mais justo, né, agora o que é que existe por trás, é que no distritão seriam eleitos mais votados. Então, seria melhor, sim. O critério do voto majoritário, o Brasil adota para prefeito, governador, presidente da República e senador. Esses 4 cargos são eleitos para os mais votados. A pergunta é, por que os vereadores, os deputados estaduais e federais não são? É bom a gente lembrar que já foi assim no passado. Até 1945, as 3 eleições que antecediam 45, o critério era majoritário para todos os cargos do Brasil. Por que modificou? Porque só ganhava quem tinha dinheiro. Ou seja, havia uma compra de votos aberta, escancarada, e essa compra de votos fazia com que só se elegesse quem tivesse maior poder econômico. De modo que com este modelo que nós temos, que é uma cópia da Finlândia, no sistema proporcional lista aberta, nem sempre se elegem mais votados, mas é possível, dentro dessa linha, aquelas pessoas que têm menos condições serem eleitas por conta daqueles puxadores de votos. Caso contrário, não fosse aplicado este modelo, em tese só seria eleito quem tem maior poder econômico. Uhum. Então, olhando por esse lado da representatividade, né, e da pluralidade que existe, né, nesse sistema atual, a gente pode dizer que o distritão seria um retrocesso, não é isso, professor? Com certeza. Embora entenda que este modelo que está aí não é o melhor, mas o distritão seria um retrocesso. O que eu acho interessante é que às vezes se discute certas coisas no Congresso Nacional que já foram testadas no Brasil no passado e que não deram certo. E às vezes as pessoas, por não lembrarem dessas coisas ou por não saberem, acham que é novo e que seria proveitoso à realidade do país. Uhum. Professor Eli Ferreira, voltando para essa questão das coligações, né? Tem candidato, principalmente aqueles mais fortes, que querem ter um partido para chamar de seu, né? Ou ter o domínio sobre o partido. Com essa flexibilização, podendo voltar à coligação,
facilita a vida daqueles que querem ter o partido para ele mesmo controlar, sem a obrigatoriedade de montar, por exemplo, como foi na eleição de prefeito, um chapão, ou na verdade uma quantidade mínima de candidatos ali em um único partido, montar um partido competitivo para poder disputar uma eleição. Como é que o senhor avalia essa questão também? Nesse aspecto aí você tem razão, porque tem aqueles que são considerados donos dos partidos políticos. Você assiste razão o seu comentário. Agora, nós precisamos observar um cenário com relação a isso. É que quando se pensa em coligações, quando se coliga, os partidos se tornam um só. 3 partidos se coligam, eles passam a ser um só. É diferente a coligação partidária da aliança partidária. A aliança, ela não é algo registrado. A aliança, ela pode ser apenas um apoio formal. A coligação, não. A coligação, ela é amparada pela questão jurídica eleitoral. Os partidos se tornam uma parte das convenções e até a apuração. Depois da apuração, as coligações se encerram, e cada um por si. As coligações, elas podem durar muito mais. As alianças, melhor dizendo. Para finalizar, professor, aproveitar que o senhor está aqui conosco, houve a rejeição do voto impresso na Câmara. O senhor acha que os deputados acertaram a não aprovar o voto impresso? Eu acredito, Cristiano, que o que faltou ao voto impresso ser aprovado é falta de habilidade do Poder Executivo. Eu acredito que muitos deputados votaram contra, mesmo sendo a favor, mas votaram contra pela forma como o presidente se posiciona, como se o Congresso fosse subserviente e tivesse a obrigação de concordar com tudo que ele defende. Por uma questão de falta de habilidade, eu acredito que foi por isso que rejeitaram. Porque há deputados que votaram contra, porque a gente sabe que são a favor. Mas é a falta de habilidade do Poder Executivo em conversar com o Congresso Nacional. Então, nesse aspecto, eu entendo que o Congresso deu uma resposta mostrando assim que a Constituição diz claramente que os poderes são independentes, mas são harmônicos. Para finalizar, o presidente, será que desta vez agora vai virar a página, vai focar nas pautas prioritárias e, na verdade, por exemplo, o novo Bolsa Família, que mudou de nome agora, o Renda Brasil, né? O presidente deve focar agora, porque, na verdade, se a gente parar e observar, desde o início do governo, que o presidente Jair Bolsonaro sempre fala pensando nas eleições de 2022. Com essa negativa do Congresso, do voto impresso, que era algo que ele vinha falando muito, o jogo deve virar, a pauta deve virar e começar a focar nesses planos ou nesses modelos assistenciais para tentar viabilizar aí a sua candidatura no ano que vem? Lamentavelmente, eu não acredito. E por que eu não acredito? Porque ele diz que vai fazer, que está arrependido. Ele recentemente teve uma conversa com o presidente do STF, dizendo que tinha reconhecido que precisava de perdão, e volta a se comportar. Por quê? Porque ele alimenta um grupo, aquele grupo dos 30%, que as pesquisas mostram, que vive desse tipo de pauta. E é para esse público que ele se sustenta. Então, infelizmente, eu não acredito que ele vá mudar, embora seria o melhor para todos nós. Porque nós temos coisas muito mais importantes para se discutir. A inflação está chegando à porta das pessoas. O desemprego está começando a campear nesse país. E, infelizmente, ele elege discussões ideológicas muito mais importantes do que essas questões que afetam diretamente a população mais sofrida do país. Para finalizar agora de verdade, em Caruaru, amanhã, o Eduardo Leite, que é governador lá do Rio Grande do Sul, vai estar visitando Pernambuco. Ele tenta viabilizar a candidatura para a presidência da República. O senhor vê o Eduardo Leite com envergadura para disputar o cargo de presidente? Vai ter que passar pelo crime de São Paulo. Aí o ouvinte pode perguntar por quê? Porque o PSDB é um partido paulista. Embora os partidos não sejam regionais, eles são nacionais, mas o PSDB é um partido muito forte em São Paulo. Então, vai ter que disputar um espaço com Dória, a não ser que Dória não queira ser candidato. Caso Dória queira ser candidato, é muito difícil um candidato vindo do Rio Grande do Sul conseguir espaço dentro do PSDB, que é um partido que tem uma pauta muito forte dentro do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Professor Eli Ferreira, muito obrigado pela sua participação e até o próximo encontro, viu? Um abraço a você e eu espero que na próxima entrevista a gente possa externar e comemorar dias melhores
para todos nós. Porque ultimamente está difícil. Ok, Tá professor. difícil. Um abraço. Doutor Eli Ferreira, cientista político, conversando com os ouvintes do Pernambuco no Ar. Pernambuco.